Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos aguardar um pouquinho até o pessoal começar a chegar na nossa live. É um prazer para nós nessa manhã de domingo estarmos reunidos. Eu creio que essa deve ser se não a última, penúltima, né? Das lives que estamos aí já pretendendo, se Deus permitir, voltarmos aos cultos congregacionais. Vamos congregar. A nossa ardente expectativa é estarmos reunidos no mesmo ambiente de culto. Hoje à noite nós teremos culto lá na igreja e os irmãos que puderem acompanhar, né, estarão sempre sendo bem-vindos. Né? Então nós temos um grande prazer estar com os amados irmãos. Durante esse período todo, né, nós aprendemos muito, tiramos lições para as nossas vidas. Isso é salutar e de grande importância para nós. Vamos aguardando aqui um pouquinho para o pessoal começar a chegar, entrar. Queridos irmãos, vamos dar início à nossa live nessa manhã e eu creio que Deus tem grandes coisas para a sua igreja nesses últimos dias de aprendizagem, onde nós temos a disposição de buscar esse Deus independente da circunstância que nós estamos enfrentando, né? Isso é fato, graças a Deus. Peço aos irmãos que estejam compartilhando aí com o grupo da igreja e outros grupos aí para pessoas nessa manhã de domingo serem abençoadas também com a palavra do Senhor. E nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de João. Quero ler um texto, nós vamos orar e depois nós vamos voltar novamente ao texto. Bom? O Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. O Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai. Essa palavra que o evangelista João traduz, dá para mim, coloca para você nessa passagem, é linda e profunda. E nós temos a prática de dizer para as pessoas, leem o Evangelho de João, estude no Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é tão profundo, é tão maravilhoso, que nós não temos noção de como esse Evangelho ele é fantástico. Nesse instante, então, eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso estudo. Eu quero convidar você, mesmo aí, de repente você não tem condição de fechar os seus olhos, mas preste atenção nas palavras da oração, que nós vamos levantar as nossas vozes ao eterno Deus e que de fato Ele possa abençoar a sua casa, a sua vida, nessa manhã de domingo. Que Deus derrame as bênçãos inefáveis dos altos céus sobre a sua casa, sobre a sua família. Louvado seja o eterno Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oremos. Senhor Deus, Pai, nós nessa manhã de domingo nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Pedimos a bênção, Deus, do Senhor Yahvé. Louvamos ao Senhor pela chuva que caiu na nossa cidade e na nossa região no dia de ontem. Como bom, Pai Santo, é poder ouvi-la sobre os telhados das casas. Como ela traz para nós uma pregação, Senhor Deus amado, do amor. Ela traz para nós a pregação de uma graça comum que o Senhor tem dado a todo homem, quer seja bom ou ruim. O Senhor é Deus, o Senhor edificou esse mundo, o Senhor construiu, o Senhor colocou vida neste planeta, Deus amado, e só o Senhor, de fato, é quem tem o poder de assim tirar e dar. O Senhor é Deus no céu, Deus na terra, grandioso Yahvé, nessa manhã de domingo, dia do Senhor, onde nós temos a prática como igreja do seu povo que carrega a cruz vazia sobre os seus ombros, tem a prática de se reunir, Senhor. Deus continue a abençoar a igreja presbiteriana, em especial a IPB Utinga, Deus amado, uma igreja chamada para ser uma candeia em meio às trevas, nessa, ó Deus amado, cidade, nessa região. Continue a abençoar o nosso, ó Deus, o presbitério, o nosso sínodo, derramando bênção sem medida. É a oração que nós humildemente fazemos, suplicamos pelas bênçãos sobre as famílias que estão, Deus amado, nessa cidade. Pessoas que têm, Deus amado, de fato buscado ao Senhor e outros que não têm tanto buscado ao Senhor. Tem misericórdia, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar com os queridos um texto muito conhecido, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos de 1 a 10. O texto é conhecido demais porque ele fala sobre Zaqueu. E é essa nossa reflexão nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, onde nós chegamos para aprender mais sobre esse Deus, para sobrevivermos. A palavra é essa. Vivemos, mas também sobrevivemos. Pais que têm sobrevivido diante das muitas dificuldades que têm enfrentado em muitas áreas. Mães, filhos, enfim, sobrevivemos. Então Zaqueu, o publicano, assim diz lá em Lucas capítulo de número 19, de 1 a 10, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospeda com homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus muito nos abençoe nessa manhã de domingo, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne para celebrar o autor da vida, o autor e consumador da vida. Meus amados irmãos, nessa manhã de domingo eu gostaria de fazer uma introdução sobre esse texto, questionando a você e a mim, a nós que aqui estamos reunidos para passarmos esse período juntos. A palavra que eu quero, ou pelo menos a frase que eu quero iniciar como uma frase de efeito para nós nessa manhã, me faz pensar qual é o objetivo de sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? O que você tem como objeto maior, como um objetivo mais elevado da sua vida? Os seus objetivos, com certeza, trarão consequências. Consequências que muitas vezes nós vamos alcançá-los. Isso é algo positivo. Você planejou, você sentou, você fez toda uma estrutura e aí você alcança esses objetivos. Mas se você não alcançá-los por uma falta de ação, por uma falta de força, por uma falta de saber, enfim, não importa. Mas de repente você não alcança, tais objetivos serão frustrados, ou será extremamente frustrante para você, também para mim. Porque você parou um tempo para planejar tudo certinho e de repente não acontece, não vem acontecer segundo aquilo que você planejou, O objetivo de fato da nossa vida é planejar. Planejar. Você planeja e a igreja de repente não dá certo, você planeja ter um filho, não dá certo, você de repente planeja fazer uma viagem, não dá certo, você planeja um negócio, não dá certo, ou dá, e você fica extremamente feliz porque deu tudo certo. Mas quando então não dá certo, você fica frustrado, como eu fico, nós ficamos frustrados. Mas mesmo que você não consiga, mas há algo que você precisa trabalhar dentro de você, mas pelo menos eu tentei. Pelo menos eu lutei, pelo menos eu fiz uma luta constante para conseguir alcançar tal objetivo. Então, na verdade, nós lutamos, nós tentamos, nós fazemos de tudo um pouquinho para que isso traga um pouco de paz para nós. E a sensação de que você fez o que era possível para concretizar esse objetivo. Digo possível. Não o impossível, porque você não consegue fazer o impossível. O impossível é coisa do departamento econômico de Deus. De Deus. Não é seu, não é nem meu. É de Deus. Deus é quem faz o impossível. O possível você fez para que pudesse acontecer. Então, nós temos objetivos. Objetivos tais que moverão as nossas vidas. Objetivos tais que de alguma forma também trará algum tipo de frustração para nós. Mas enfim, quem nunca se deparou com tais circunstâncias, que atire a primeira pedra. Mas o fato é que o texto, o que nós lemos nessa manhã de domingo, o capítulo 19 do livro de Lucas, Zaqueu como sendo o centro, na verdade, Cristo é o centro do texto, e Zaqueu ele entra apenas para somar, para montar, para compilar toda essa história belíssima. Mas a história de Zaqueu nos mostra que existe um Zaqueu dentro de você. Existe um Zaqueu, pelo menos existia um Zaqueu dentro de mim, e existe ou existiu um Zaqueu dentro de você.
né? Por que eu digo isso? Porque todos nós, como Zaqueu, ele tinha objetivo. Zaqueu planejou, Zaqueu era um homem poderoso, Zaqueu era um homem de posses, Zaqueu tinha muitos, conseguiu arquitetar, planejou e de certa, bem objetivo alcançou. Zaqueu era um homem de sucesso. Zaqueu era um homem de sucesso. Como ele alcançou sucesso, não vem ao caso. Nós vamos ponteando o texto aqui para frente. Mas eu quero mostrar para os irmãos, nessa manhã de domingo, é que existe um Zaqueu em você, ou pelo menos já existiu, como eu disse, um Zaqueu. Uma pessoa certamente como eu ou você, em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história, você era uma pessoa alienada, uma pessoa cheia de alienação, cheia de questionamentos, de um distanciamento sem precedente. Vivia como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse espaço na sua agenda, como se Deus não tivesse algum lugarzinho aí em sua agenda. Então, vivia constantemente buscando o sucesso e o prazer. Sucesso e prazer. Uma concretização profissional. Ou quem sabe, prazer. Não tenho tempo para a religião. Não tenho tempo para buscar a Deus, porque estou muito ocupado. Quem sabe, essa certamente era a vida no início de Zaqueu, como certamente eu já passei por essa fase, por essa circunstância. Em algum momento, como jovem, ser extremamente rebelde sem causa, alienado, distanciado, né, buscando apenas o prazer pelo prazer, buscando de fato uma vida distante de Deus. Mas aos 17 anos o Senhor mudou a minha história. Louvado seja o Deus de Abraão por essa maravilhosa. Mas então a história de Zaqueu ressalta e vem pular aos nossos olhos sobre essa pessoa que era alienada, mesmo estando dentro da nação israelita, ele era um homem distante de Deus, alienado, não tinha tempo para Deus. Sucesso, dinheiro, prazer. As 3 palavras de ordem na vida de Zaqueu. Mas a sequência da vida de Zaqueu também nos mostra que em seguida vem, depois dele passar por esse momento, por essa circunstância de início de uma alienação, que isso passa, é claro, a juventude passa, bem como qualquer fase vai passar, mas então nós temos uma outra atitude de Zaqueu, que é a atitude de busca, ou de buscar. Eu busco, você busca alguma coisa, e nessa etapa da busca por uma espiritualidade, que você olha para a sua vida e percebe que em função da mesmice, em função de uma mesmice, de uma agenda de buscar o sucesso, de repente alcançou ou não, de buscar o prazer alcançando ou não, entra numa mesmice. E então, essa mesmice acaba que produz, na verdade, uma alienação, né? que a pessoa fica, de certa forma, alienada, e aqui é onde a pessoa precisa de algo diferente. Porque essa alienação dá para a pessoa, traz para a pessoa uma mesmice. De bar em bar. Vamos lá no bar de fulano, beber vamos no bar comer uma carne, vamos no bar domingo após domingo, domingo após domingo. Ai, não, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para a família, não tenho tempo para si mesmo, não tenho tempo para Deus. É uma mesmice. Isso cansa. Cansa beber, ou pelo menos você cai em si, pelo menos olhar para trás e assim, quanto de tempo e de saúde eu desperdicei nisso. Como a minha família foi sequelada, cheia de sequelas, por causa de atitude, de uma alienação, distanciamento. Buscando as mesmas coisas, todo domingo. Isso cansa. E é exatamente onde mostra o texto que, nessa circunstância, Zaqueu precisava buscar algo diferente. E ele percebe que experimentou de tudo e não houve um contentamento duradouro. Assim como você e eu. Lá atrás, tinha os colegas, você tem os seus colegas,
E você batia nessa mesma tecla, prazer, sucesso, buscar sucesso, trabalho, profissão, etc, etc. Isso não trouxe um prazer duradouro, porque todos os finais de semana tem que alguém postar uma foto segurando uma lata de cerveja, uma garrafa de uísque, ou quem sabe um aglomerado de amigos comendo um churrasco, enfim, fazendo uma festa. Mas isso cansa o bolso, isso cansa qualquer ser humano. Chega um momento que você vai se sentir frustrado porque você está rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo você é solitário, você é sozinho ou sozinha. E é isso que nós precisamos nessa manhã discutir, falarmos, trabalharmos com o texto de Zaqueu, que é de fato uma alegria, um contentamento que seja duradouro, Assim, eu quero mostrar para os amados, foi Zaqueu. Jesus, olhando, diz o texto no verso 5, viu Zaqueu. Jesus viu Zaqueu. E eu quero então ressaltar essa frase para você nessa manhã. Jesus está prestando atenção em você. Jesus está prestando atenção em você. Jesus está prestando atenção em sua vida. Jesus está prestando atenção em suas atitudes, em sua maneira de pensar. Jesus está prestando atenção em sua casa. O verso 5, nós vamos falar sobre isso mais à frente um pouquinho. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Nossa casa, as nossas vidas, ela de fato precisa estar bem aberta. Nossa vida, nossa casa, os nossos negócios, qualquer coisa que nós tenhamos que esteja nas nossas mãos, precisa estar bem aberta para Deus. Facilmente abrimos para a competição. Facilmente nós abrimos a nossa vida, a nossa casa, para Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro, o Deus da finança e coisa do tipo. Abrimos a nossa casa e a nossa vida para o ódio. E são ódios históricos que passa de herança familiar, de pai para filho, de avô para neto, enfim, vai passando. Cheias casas que são tomadas, vidas que estão tomadas, cheias de lascívias, de vaidades, de orgulhos, de tanto ódio, arrogância, prepotência, soberba, ou outras que têm alegria, enfim, mas não duradoura, né? Mas a chave de nossa vida é a vida do Senhor Jesus Cristo impenetrando, de fato, Jesus que de alguma forma ele vem para penetrar, adentrar a nossa vida, a nossa casa, mudar a história. Eu acho bacana isso em Jesus, que Jesus é aquele que muda a história, uma nova história. Canta, né, o cantor gospel, uma nova história Deus tem para ti. Uma nova história Deus tem para a sua casa. Então nós temos as nossas casas que precisa estar aberta para Deus. E eu vou botar aspas aqui, né? Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas quando eu digo aberta para Deus, aberta para o Evangelho, aberta para a pregação da palavra de Deus, porque na minha casa não tem crente, minha casa não entra crente, minha casa não tem espaço. Mas ela tem espaço para o ódio, ela tem espaço para a lascívia, para a luxúria, para a prostituição, para o adultério. Tem espaço para tudo, mas não tem espaço para o Evangelho. Não tem espaço para a palavra de Deus ser lida. Pare um pouquinho para pensar. Paremos um pouquinho para analisar essa circunstância. Mas então deixa eu voltar para o texto. A palavra do Senhor então nos ensina nessa manhã que Zaqueu ele era um homem, para de repente você que não tem familiaridade, deve conhecer Zaqueu pelo menos do texto bíblico, ou quem sabe
pela história da música, né, que foi cantada aí pelo Regis Danese, muito batida, né, muito batida aí ao longo da história, de alguns anos atrás. Mas Zaqueu, ele era um dos maiorais, chefe dos publicanos. E o nome de Zaqueu é interessante, o nome de Zaqueu significa puro. Zaqueu significa puro. Zaqueu tem o nome de puro. E ele era, de fato, considerado um homem repugnante. A mãe de Zaqueu, quando Zaqueu nasceu, diz assim: esse menino vai receber o nome de puro. Ele vai ser puro. Menino limpo, né, no sentido mais literal da palavra. Um menino puro, um menino transparente, um menino onde não há nenhum tipo de maldade. Mas Zaqueu, ele se tornou, por mais que o pai ou a mãe teve boa intenção de botar o nome de Zaqueu, de puro, ele se tornou um homem repugnante para o povo para os judeus. Zaqueu, ele era a antítese, de seu nome. Ele era o contrário do seu nome, né? Seu nome de fato era o justo, o puro, mas ele se enriquecera por meios fraudulentos. Ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Ele era o cabeça daquele odiado esquema de corrupção. Pense num homem corrupto. Era Zaqueu. Era um homem inteligente, ele era um homem esperto, ele era um homem que usava o trabalho de outros para se fortalecer. Zaqueu era um homem sagaz. Zaqueu, ele era um homem cheio de sagacidade para o seu bem. Não importa o que ele tem que passar, quem ele tem que passar por cima, não importa quem tem ele sacrificar, mas o fato é, eu vou conquistar os meus objetivos. Eu vou conquistar. E então, no verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Me convém ficar hoje em sua casa. E é isso que nós precisamos aprender com a palavra do Senhor nessa manhã. E assim nós caminhamos. E como nós caminhamos? O que eu quero ressaltar, a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos, é que o texto parece que está todo tomado. Zaqueu passa a ser então o protagonista da história, Jesus é o coadjuvante. Mas Jesus é o protagonista, e Zaqueu é apenas o coadjuvante. Por que eu digo isso? Porque o verso 5 nos mostra. O verso 5 então nos mostra que Jesus buscou Zaqueu antes de Zaqueu buscar a Jesus. Volto a ressaltar o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. É Jesus que chega ao lugar e olha e busca o perdido. Então diz o texto que Jesus viu Zaqueu primeiro. Assim como Jesus viu Mateus na coletoria, assim como Jesus viu Natanael debaixo da figueira, agora Jesus vê, diz o texto, Zaqueu empoleirado, como se estivesse num puleiro em cima de uma árvore, né? Ali para ter a visão melhor de Jesus Cristo. A iniciativa do encontro pessoal foi de Jesus, não foi de Zaqueu. É como se Zaqueu fizesse todo aquele empenho e tal, Zaqueu fosse o cara, vai buscar. Não! É Jesus que vai buscar Zaqueu. O verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então ele sabe, de fato, quem é você. Ele conhece o seu nome. Ele sabe de todos os teus pecados. Ele sabe de todas as suas mais difíceis necessidades psíquica, emocional ou do dia a dia. Ele sabe de todas as suas dificuldades. Porque ele sabe quem é você. Ele conhece o seu nome.
Ele chama você pelo nome, porque você é uma criação dele. Ele te criou. Ele te criou como você é. Embora o pecado lhe deformou. O pecado causou muitas dificuldades na sua vida. Mas Cristo pode refazer a sua história. Ele conhece de fato o seu passado. Antes dos tempos eternos, Jesus já lhe conhecia, lhe chamava pelo nome. Ele já conhecia você, já de fato colocava você no centro do olhar dele, porque Jesus está prestando atenção em você, bonitão. Em você, bonitona. Jesus está olhando, prestando atenção em tudo que você faz. Assim como ele fez com Zaqueu. Já, de fato, amava Zaqueu e assim decidiu ir buscar aquele perdido. E vale ressaltar, e como ele estava perdido. E como ele estava, de fato, perdido. Então, tirar algumas lições aqui rapidamente. Por que Jesus se importa? Aí tem a palavra do Senhor. No capítulo de número 19, verso 6 diz, verso 5, olhando para cima, disse Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Porque a presença de Jesus é importante em nossa casa. Me convém ficar hoje em sua casa, Zaqueu. Me convém ficar hoje em sua casa, Zaqueu. E é algo que nós precisamos prestar atenção. Me convém, presta atenção nisso, pois me convém ficar. Por quê? A presença de Jesus, a presença do Filho de Deus é importante em nossa casa. Por quê? Porque convém ao Senhor Jesus, convém a Ele. E eu explico para você, essa expressão, essa afirmação de Jesus, que ele faz no texto no verso 5 do capítulo 19 de Lucas, desce depressa, pois me convém estar em sua casa, recebê-lo em nosso lar, de fato faz parte da estratégia dele para nos resgatar. Me convém, Zaqueu. E há um texto muito interessante também em Mateus capítulo 15, depois vocês podem ler, ou se tiver com a Bíblia aí, Mateus capítulo de número 15, a respeito da mulher Cirofenícia, que Mateus narra a história, a mulher cananeia, né? Diz assim, verso 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, e eis que a mulher cananeia que viera daquela região clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então aqui nós temos um outro encontro de Jesus com uma mulher. E ela faz uma afirmação muito interessante, que sua filha estava horrivelmente endemoniada. Ela percebia o quanto Satanás havia construído um ninho no seu lar. Ela percebeu o quanto Satanás tinha aprofundado as garras na sua casa, ao ponto de pegar sua própria filha. Houve um ninho de Satanás, e agora ele estava chocando, entre aspas, é claro, ele estava chocando ovos naquele ninho que ele colocou naquela casa, ele criou naquela casa, ele estabeleceu uma morada naquela casa. Ela percebia o quanto Satanás havia construído a morada em sua casa, na vida da sua filha. E estes nichos diabólicos são construídos por causa de estruturas familiares, farsas históricas, mentiras históricas, chamadas de mentiras familiares, que nós, seres humanos, somos tão bons em fazer, que se perpetuam por toda uma vida. E precisamos receber a luz do Evangelho para lançar fora essas trevas. Trevas que causam tantas dores na família. Trevas que causam tantas dores na vida de uma mãe, de um pai, de uma família. Porque tem muitas casas, muitos lares,
onde Satanás ele colocou as garras, não apenas os pés, as garras, mas ele se fez presente, né? Vou botar aspas, em atitudes. Aí a pessoa diz, minha casa está parecendo um inferno, não tenho paz dia nenhum. Um único dia eu não tenho paz nessa casa, minha casa está parecendo um inferno, meu casamento está parecendo um inferno. E as pessoas assim dizem, porque percebe a ação destrutiva de Satanás em sua casa, em seu lar. E isso é muito perigoso. Isso quer dizer que Satanás fez um ninho em sua casa, Satanás fez um ninho em seu casamento, e ele agora está chocando ovos. E é preciso tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. E é por isso que Jesus disse, me convém, pois me convém ficar hoje em sua casa. Porque em sua casa existem coisas que precisam serem consertadas. Zaqueu. Preciso consertar algumas coisas em sua casa, Zaqueu. E aí o texto dá prosseguimento, mostrando que há uma necessidade muito grande de que a luz do Evangelho penetre em sua casa, em minha casa, constantemente. Para que quando a luz de Cristo se faz presente, Satanás com seu ninho, com seus coligados, tem que bater em retirada, tem que sair. Aí eu pergunto para você, como é que está a sua casa? Como é que está o seu casamento? Como é que anda a sua vida pessoal? Como é que está? Será que não convém Jesus Cristo mudar todo esse clima de guerra? Não convém, eu estou dizendo isso, não, sempre eu coloco aspas, porque o Cristo ele é onipresente, está em todos os lugares. Mas quando eu digo falar de me convém, é o Evangelho de Cristo, lhe convém hoje ser o centro da sua casa. Não mais o seu prazer, não mais os barzinhos, nem mais a prostituição, nem mais a luxúria ou a lascívia, mas Jesus Cristo. Porque isso tudo são nichos onde Satanás tem morado, tem feito verdadeiros escravos e escravas. Preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. E então Jesus, ele se aproxima, me convém, Zaqueu. Eu quero mudar a história da sua casa, Zaqueu. Eu quero mudar a história da sua vida, Zaqueu. E Jesus é o centro de toda a mudança. Não existe mudança senão através de Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos, de fato, compreender esse pensamento, essa ideia. Precisamos, de fato, receber o Evangelho de Cristo em nossa família, em nosso coração, e nos prostrar diante desse Evangelho. E tão somente afirmar com todas as letras garrafais que a partir desse momento, eu e minha casa, servimos ao Senhor Jesus Cristo através do seu Evangelho. E esta é uma dimensão individual da nossa fé. Nós precisamos que o Evangelho de Cristo entre as nossas vidas. Isso é uma dimensão individual. Você precisa individualmente de Jesus Cristo. Você precisa que Cristo mude a sua história. Você precisa, como eu preciso, constantemente. Mas, na minha particularidade, eu preciso de Cristo. Mas precisamos ainda acolhê-lo em nossa casa. Me convém, Zaqueu, me convém ficar hoje em sua casa. E isso nos mostra uma dimensão pública da experiência de viver com Cristo. Ou seja, Cristo trabalha o indivíduo, mas Cristo também trabalha o coletivo. Individualmente, nós precisamos receber esse Evangelho de Cristo, sermos algemados pelas algemas da graça. Mas também nós precisamos acolhê-lo em nossas casas. Quando eu digo casa, eu estou falando através de tudo aquilo que você toca, família, os negócios, os seus funcionários, se você for uma pessoa que tem condição, tem uma empresa, uma loja, enfim, ou não, se você é funcionário de alguém, onde quer que você esteja, as pessoas precisam saber que você é um acolhedor do Evangelho de Cristo Jesus e houve mudanças
mudanças drásticas em sua vida. Muitos querem a Jesus na sua vida, mas demora para convidá-lo a ser o dono da sua casa. E quando eu digo isso, como eu já enfatizei, o Evangelho de Cristo, muitos querem a Jesus em suas vidas, mas tem dificuldade de convidá-lo para ser o dono da sua casa, da sua própria vida. Todos querem Jesus como Salvador, mas nem todos querem Jesus como Senhor. Porque é muito fácil ter Jesus Salvador. O difícil é ter Jesus o Senhor. Aí é muito difícil. Porque se Jesus for o Senhor da sua vida, quem manda na sua vida é Jesus. Não é mais as suas vontades, nem os seus vícios, mas é Jesus. Talvez porque as pessoas trabalham essa ideia de querer Jesus em suas vidas, mas demoram para convidá-lo a ser o dono de suas casas, de suas famílias. Talvez porque sabem quantas coisas erradas precisam ser desfeitas. Os maus tratos, os abusos, a indiferença precisa ser confrontada. E é por isso que as pessoas dizem assim, não, esse Jesus é gente boa, legal, bom demais. Mas nem sempre eles estão dispostos a dizer, quem manda na minha casa, como Josué, no capítulo 24, eu e minha casa nós servimos a esse Deus, ao evangelho desse Deus. Porque quando você fala isso, você está dizendo, eu estou tirando as rédeas, o volante da minha mão, das minhas mãos, estou colocando nas mãos de Cristo. Cristo agora é quem controla, Cristo é o dono. Porque quando você faz isso, você está dizendo assim, os maus tratos do esposo com a esposa tem que parar. Porque o evangelho, a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Marido, amai vossas mulheres. E Paulo vai falar, Pedro vai falar sobre isso, porque a Bíblia passa a ser agora o norteador. Os abusos, as indiferenças, os ódios, as amarguras têm que acabar, porque agora quem manda é o Evangelho, é a palavra de Deus. Mesmo que você queira, a sua vontade, pouco importa, porque, como Paulo bem diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então Jesus afirma, desça depressa, pois me convém estar em tua casa. Desça depressa, é hoje, é agora, não dá mais para adiar, procrastinar, não venha procrastinar a respeito da sua fé, a respeito da sua vida espiritual com Deus. Aquele era o último dia de Jesus naquela cidade de Jericó. Aquela era a última hora de Jesus em Jericó. Jesus nunca mais passaria por Jericó como o Jesus humano, Jesus homem, Jesus histórico. Jesus tem pressa em salvar Zaqueu. Ele busca Zaqueu. Ele quer Zaqueu. Por mais sujo que ele fosse, por mais cheio de noda do pecado que ele fosse, Jesus o amou antes da fundação do mundo, embora o pecado causasse tantas dificuldades, colocando sobre Zaqueu outro centro em sua vida, e não Deus. Mas mesmo assim Jesus entrou na história de Zaqueu. Jesus fez a diferença na vida de Zaqueu. Desça depressa, Zaqueu. Eu tenho pressa, Zaqueu. É hoje o dia da sua salvação. Hoje é o dia da visitação de Deus na sua casa, Zaqueu. Não perca essa oportunidade, Zaqueu. Não endureça o seu coração, Zaqueu. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A eternidade já está à porta. Você ouviu isso? A eternidade já está à porta. E nós precisamos
estamos sendo confrontados com o texto de Lucas 19. O dia de amanhã não lhe pertence e nem a mim. Há uma urgência de Cristo, porque essa seria a última vez de Cristo naquela cidade. E Jesus teve pressa para salvar. Jesus teve pressa para resgatar Zaqueu. Mas deixa eu continuar rapidinho. O que nos mostra o texto, por que convém que Cristo entrasse na casa de Zaqueu? O mestre precisava entrar na casa de Zaqueu porque existia alguns altares materialistas que precisavam ser destruídos. Existia alguns altares, alguns totens, alguns nichos que foram colocados ao longo da história de Zaqueu, da vida de Zaqueu, do distanciamento, da alienação que Zaqueu viveu distante desse Deus. São verdadeiros nichos da adoração, altares que são colocados por nós mesmos durante a nossa estadia. E eu digo para você nessa manhã, o problema de Zaqueu era o mau uso da sua função. Zaqueu foi um homem que fez um mau uso da sua profissão, da sua função. Tinha a ver com a forma como trabalhava e tratava o dinheiro. O texto fala sobre isso. Ele defraudava, ele roubava, ele maltratava as pessoas. Ele era para ser tido como o justo, o puro. Zaqueu significa isso. Mas agora ele é um homem que causa dificuldade para as pessoas. Ele vem fazer extorsão, ele ameaça, ele defrauda, ele causa dores, ele causa muitas dores. Ele sabia de tudo isso que ele praticava. Ele usava o cargo como coletor de impostos para maltratar as pessoas. Isso passou a ser uma prática rotineira, algo normal para ele. Afinal de contas, era o seu ganha-pão. Afinal de contas, era a maneira como ele levava o pão para casa. Não importa o que vai acontecer na casa do vizinho, o que importa é a minha casa. Como eu estou ganhando o meu pão? E é por isso que Jesus mostra, por isso que Jesus entra na casa de Zaqueu, porque havia alguns altares materialistas, mundanos, secularizados, que precisavam ser destruídos. É interessante notar que o texto sequer faz menção a esse assunto. O que acontece é que, tendo sido interiormente iluminado, interiormente tocado pela luz do Evangelho de Cristo Jesus, pelas palavras do Cristo, certas atitudes caíram por si só. Certas atitudes caíram por si só. Quando o Evangelho invade a nossa vida, invade a nossa casa, invade os nossos negócios, alguma coisa nós precisamos mudar. Alguma coisa precisa ser mudada. Esse Evangelho, quando ele entra, atitudes cairão por si só. E esse Evangelho, quando invade o nosso coração e o Espírito de Deus desce sobre nós, e ele começa então a agir, ele vem sobre nós fazer morada em nós, há uma mudança, há algo extremamente diferenciado. Começa a agir em nossas vidas. Nossas reservas são atingidas. Os nossos pecados mais íntimos são confessados e mudados. Não tem condições alguma de uma pessoa que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e continue na mesma vida de pecado, numa vida de fofoca, numa vida de suplantar, numa vida de causar extorsão, agressividade. Não há mudança. Que evangelho é esse? Que tipo de evangelho é esse que não causa mudança? E Paulo vai dizer isso lá no capítulo, em Efésios, no capítulo 4. Deixa eu ler rapidinho para os irmãos aqui, só para trazer. Diz assim: por isso, quando o evangelho alcançou seu coração, capítulo 4, 25 de Efésios,
Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para fazendo com as suas próprias mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente que for boa para edificação. E não entristeça o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfemaria. Blasfêmia e bem assim toda a malícia. O que Paulo está dizendo, como Jesus Cristo nos mostra no texto, quando o Evangelho nos ilumina, todas as trevas são dissipadas. Ah, mas eu sou um homem ou uma mulher que vivo na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito não. Tem. Jesus Cristo, Ele faz a diferença na vida de qualquer homem e mulher. É inadmissível um homem que está no Evangelho de Cristo para ser arrogante, prepotente, assoberbado. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. E é por isso que Jesus Cristo disse, desce depressa, Zaqueu, pois me convém, Zaqueu, ficar hoje na sua casa. Eu preciso mudar algumas coisas na sua casa, Zaqueu. É preciso mudar algumas coisas na sua casa. Então a atitude de Zaqueu surpreende porque envolve agora o desprendimento para alguém que era avarento. Imagine alguém que ama o dinheiro. Alguém que matava e morria por causa do dinheiro. A avareza. E a avareza é o amor. É ver uma pessoa você ter condições e você ver uma pessoa passar privação, dificuldade, você dá um tapinha nas costas e diz que Deus abençoe. E não é homem ou mulher capaz de botar a mão no bolso e tirar algum dinheiro para abençoar ou comprar uma cesta para ajudar aquela pessoa que está padecendo. Porque no final de tudo o que importa é o quanto de bondade nós fizemos. Isso não dá salvação. Por isso que Jesus diz, ama ao teu próximo. Se você quer bem a você, queira bem também ao próximo. Distribua. Faça o que puder para melhorar a vida de alguém. E então a atitude de Zaqueu, ela nos surpreende, porque ele agora está se tornando um homem desprendido. Ele não coloca mais as suas garras, as suas unhas no dinheiro, mas agora ele coloca na graça. As suas mãos estão totalmente encaixadas na graça. E ele diz, resolvo dar a metade de tudo, dos meus bens, aos pobres. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele sabe da situação e resolve mudar a forma de usar os seus recursos. Zaqueu sabe da sua situação e resolve mudar a forma de usar os seus recursos, radicalizando em relação aos deuses que dominava o seu coração e atingia a sua família. Quem é o Deus que domina a sua casa? Quem é o Deus que está reinando de forma absoluta na sua casa? Porque se você falar, é Jesus, pastor, mas espera aí, Jesus é extremamente altruísta. Porque diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Ele vai trabalhar sempre a ideia, e Paulo vai falar sobre isso, que ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós, pobres, fôssemos feitos ricos, claro, da graça, do conhecimento. E nós precisamos entender essa radicalização em relação aos deuses que estavam dominando a casa de Zaqueu. Ele diz, a partir de hoje, o único domina a minha casa, Jesus Cristo. Tu és o mestre. Tu és o único que vai direcionar a minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida familiar e os meus negócios. Cristo Jesus, tu és o que direciona todas essas coisas. Porque a partir de agora o Senhor domina o meu coração. Ele diz, eu resolvo dar. Até então, a sua vida era marcada pelo receber e tomar. Se ele não recebia por bem, ele tomava. Ele agia com truculência. O que era do outro, então ele tomava. Ele que sempre tomou, agora ele está dando. Ele está devolvendo. Que maravilha é essa, gente?
É isso que o Deus de Abraão ensina para nós. Aquele que outrora tomava na base da truculência, aquele que era amante do dinheiro, avarento, aquele que causava danos males à sua família porque era materialista, agora ele está com as mãos abertas, fazendo a boa administração dos seus recursos. Como um bom mordomo de Cristo que nós somos. O que nós temos não é nosso. De repente um carro, uma casa, sei lá, um sítio, uma fazenda, não sei o que você tem. Ou você fala, pastor, só tem uma vida. Ela é de Cristo. Administre para Cristo como um bom mordomo. Isso é chamado na teologia de mordomia cristã. Não seja dono do que é seu, mas coloque isso à disposição de Cristo. Você está com graça, pastor? Lutei tanto para conquistar isso. Sim, mas você lutou, mas você não vai levar. O amado irmão Jó disse, nu eu vim, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Seja um homem rico diante de Deus. Claro que eu não estou dizendo para você fazer, distribuir, pegar tudo e vender. Não, eu estou falando que você tem que ser um bom mordomo. E o bom mordomo de Cristo administra as coisas de Cristo. De fato é de Cristo, não é nossa. Mas então ele diz, eu resolvo dar tudo, até 4 vezes mais. Então eu digo para os amados, o eixo da sua vida mudou, o centro da sua vida mudou. Ele que queria sempre levar vantagem em tudo, ele que gostava de tirar vantagens em tudo, quer ajudar agora, quer abençoar agora. Ele que sempre pensava em si, que era egoísta, agora pensa nos outros, ele é altruísta. Percebe a mudança? Percebe o quanto de mudança Jesus faz? Não há possibilidade nesse mundo, nessa terra, de alguém que está com o Evangelho de Cristo em seu coração, nas tábuas do seu coração, e não há mudança, gente. Tem que ter mudanças. Aqui eu poderia pontuar tantas outras mudanças, o tempo não nos permite, mas deixa eu caminhar para a nossa conclusão. Deixa eu dizer algo para você. Um homem que era extremamente ganancioso, mas agora o amor governa a sua vida. Zaqueu, um homem extremamente difícil, mas agora começa a enxergar a vida por outro prisma, por outra dimensão. Cristo em ti, há uma esperança. Se Cristo não está em ti, na sua vida, no seu casamento, na sua família, não há esperança. Não quero te iludir, não. Mas pastor, então eu preciso de religião. Não! Você precisa de uma igreja para congregar, para fortalecer o seu conhecimento e a sua comunhão, uns ajudando os outros. Mas você precisa de Cristo. Cristo tem que ser o centro. Cristo é o principal eixo. Deve ser e tem que ser o principal eixo da sua vida, da sua família. Zaqueu, esse homem difícil, mas que encontrando Cristo passa a ser extremamente dócil. O homem amargurado agora é um homem extremamente amável, doce na presença de Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Se a sua religião, preste atenção nisso, se a sua religião ela atinge, se a sua religião é verdadeira, se a sua religião, eu não estou falando aqui de ser protestante, de ser crente, eu estou falando aqui sobre Jesus Cristo. É claro que você tem que procurar uma igreja bíblica, uma igreja mais bíblica possível. Tá? Não é uma igreja que me faz bem, uma igreja que me dá uma emocional, uma igreja que me faz arrepiar, não. Uma igreja bíblica, uma igreja extremamente bíblica. Por quê? Porque se a sua religião ela é verdadeira, ela atinge o seu bolso, o meu bolso, o nosso bolso. Ela te leva a tocar em sua carteira. Quando você abre o coração para a generosidade, você destrói o demônio da ganância na sua vida.
as ações do demônio da ganância na sua vida. Zaqueu não dá para salvar. Zaqueu não dá para ganhar salvação. Ele não devolve os 4 vezes mais para ganhar salvação. Ele dá porque já recebeu a salvação. Ele já tem Cristo, por isso que ele é generoso. Quando o coração do homem ou da mulher é atingido pelo amor de Cristo, o bolso, a conta bancária, tudo passa a ser do Senhor também. Não estou dizendo que você tem que dar para pastor, que você tem que dar para a igreja. Nanina, não faça isso não. Sou pastor e estou dizendo, não faça isso. Alguns chegam, tem que dar tudo, dá nada. Dá nada. Você tem que ser generoso. Quando levantar algum tipo de campanha, alguém está precisando, irmãos, nós temos que levantar porque tem que comprar um remédio para fulano tal, a igreja não tem condição, um dá 10, outro dá 20, você seja generoso, dê, ajude. Eu tenho alguma família que está precisando de cesta básica, vou dar. Não se esquive em ajudar, seja extremamente generoso. É isso que o Evangelho coloca. A palavra do Senhor nos ensina que eu tenho que administrar, porque não é teu. Bota no seu coração, não é teu. Hoje, se você morrer, você não leva nada. Eu não levo nada. Tudo ficará com o Senhor. Ou pelo menos nessa terra, né? Nessa terra. Mas então, meus irmãos, quando Jesus Cristo entra na vida de Zaqueu, verso 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O Mestre Jesus Cristo, ele diz, me convém, Zaqueu. Me convém ficar na sua casa. Então o Mestre Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, nas coisas que Zaqueu tinha como seu, para que houvesse salvação. Vou botar aspa novamente, sem a entrada de Jesus, sem a entrada do Evangelho de Jesus Cristo, em sua casa, em minha casa, ainda continuamos perdidos. Se o Evangelho de Cristo não é o centro da sua casa, continuamos perdidos. Se ele não é o eixo, o norteador da sua vida, você continua perdido. Não estou aqui querendo te iludir. Porque diante de Cristo você será indesculpável. Não haverá desculpas. Não tive tempo, Senhor. Muito ocupado, Senhor. O Senhor sabe, queria muito na igreja, mas não podia, Senhor. Queria muito ler a Bíblia, mas não tinha tempo. Jesus Cristo vai dizer, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Repense, reavalie, refaça a sua agenda enquanto ainda você pode. Tá? Enquanto você pode. Então Jesus Cristo, ele precisava entrar na vida de Zaqueu para salvar, para que houvesse a salvação. Porque sem o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas casas, nós ainda continuamos perdidos. E o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse verso 10 afirma que Jesus Cristo ele veio salvar o perdido. E eu particularmente chamo a atenção dos queridos ouvintes para essa ideia. Tem um senso para muitos que não têm compreendido a sua estadia nesse mundo. Há um senso, há muitos homens e mulheres que têm um senso de direção ruim. E ruim, estão perdidos. Não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. E nós precisamos ter cuidado, porque tem algumas, não querendo colocar aqui sobre todas, mas as mulheres, no modo geral, nem todas, é claro, existem as exceções, mas geralmente as mulheres têm um senso de direção complicada. As mulheres têm um senso de direção. Se você sai de repente do local que ela não conhece, ela diz, e tem homem também, é claro, tem alguns homens. Mas ela vai para a direita ou para a esquerda, então vamos subir. Não, vamos descer. O senso não é muito bom. E falando de certa forma espiritualmente, tem muita gente perdido, com um senso de direção quebrado. Não sabe onde buscar. Não sabe onde satisfazer a sua espiritualidade. E aí corre por ter o seu senso de direção quebrado, e aí vão buscar
tudo de alguma forma para satisfazer a sua espiritualidade, a sua fome e sede de espiritualidade. Jesus Cristo, Ele é o único que pode saciar. Digo para você, sem medo de errar, o Espiritismo não pode saciar a sua sede. O protestantismo não pode saciar a tua sede. A Umbanda, a Quimbanda ou o Candomblé não pode satisfazer a sua sede. O catolicismo também não. A sua sede espiritual só é saciada em Cristo Jesus. Ele diz em João: eu sou verdadeira comida, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Aquele que come ou bebe do Filho do Homem jamais terá fome ou sede. É Cristo e é Cristo. Só Ele pode nortear aos desnorteados espiritualmente. Uma das características de pessoas que estão perdidas e que é que elas não têm condições de se localizar. Elas perdem os referenciais. Quem está perdido é porque não tem um referencial para ser encontrado, para ser achado. E Jesus Cristo é a bússola. Jesus Cristo é a bússola. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai se não tiver Jesus como Senhor e Salvador. Você já tem? Você já encontrou Jesus como Senhor? O Evangelho de Cristo é o centro da sua casa? Até que Jesus Cristo, de fato, entre em sua casa, sua família está perdida. Até que Jesus Cristo entre em sua casa, entre em sua vida, sua casa está perdida, sua vida está perdida, você está sem bússola, no meio de uma grande floresta de pecado, achando que está abafando, achando que está fazendo tudo certinho, mas ao final, tudo errado. Você está indo em uma direção oposta. Jesus está no sul, você está indo para o norte. Refaça o seu caminho. Isso é chamado de arrependimento. Isso é chamado de mudança de mente. Muda, refaça o seu curso. Venha para Jesus. 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 E uma pessoa que se encontra perdida quando ela está dominada por algo que não seja Jesus Cristo. Quando ela é dominada pelo dinheiro, quando ela é dominada pelo vício, quando ela é dominada pelo sexo, pela prostituição, ela está perdida. Conversava uma certa feita com alguns jovens no campo de futebol, que eles botavam o futebol como sendo secundário, porque o primário para eles era fazer um ajuntamento para beber. Todo final de jogo, baba, tinha que ter bebida. E eu perguntei para alguns: você consegue ficar 2 dias, 1 semana sem beber? Ele disse: pastor, eu não consigo. O que se conclui da vida de um jovem que abre a boca para dizer isso? Eu não consigo. São escravos. E eu quero fazer para você esse questionamento. Você é capaz de ficar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês sem beber? Aí você fala: eu sou capaz. E eu lhe desafio para saber quem é que manda na sua vida. Quem é que está colocando uma cangaia, um jugo na sua vida? Vamos ver se você consegue. Porque de 10, eu vou dizer 1 consegue. Aí Cristo diz: tomai sobre vós, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus Cristo te liberta de todos os vícios, porque Ele muda a sua história. Uma nova história Jesus tem para você. Existe muitas famílias que poderiam estar vivendo uma vida muito mais tranquila se não estivesse tão preocupada em ter mais dinheiro, fazendo reservas para impressionar pessoas. Para quê? E para quem essas reservas? Para quem e para quê? Para depois da sua morte causar uma certa dificuldade para os familiares, para dividir a herança. Tomemos cuidado. Seja rico para com Deus. Seja rico
diante de Deus. Meus amados, Jesus Cristo vem de fato para nos dar uma direção, mostrar o certo para que você abandone o errado, corrigir distorções na sua educação familiar. Mas meu pai me ensinou assim, mas não é o que a Bíblia ensina. O que, afinal de contas, importa é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Porque ela vem para orientar o confuso. A Bíblia vem para dar um norte, uma direção para aquele que está perdido. A Bíblia é a nossa grande regra de fé e prática. Creia nisso. Jesus vem para nos dar a direção. E ele afirma: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nossa confusão, distração e perda de sentido na história encontra significado em Jesus. Ele precisa entrar na nossa história. Você tem conseguido localizar-se? Você é um homem ou mulher que tem conseguido se localizar, ou se sente perdido? Espiritualmente, como está a sua vida? Como se encontra nessa manhã? Você que vai ouvir depois esse vídeo, essa live, como você se encontra hoje? Uma pessoa já achada, uma pessoa perdida, que tem que de repente buscar ser entorpecido por drogas lícitas ou ilícitas, que precisa ter um tipo de vício para poder dar prosseguimento, um pouco de prazer na sua vida. Cuidado, porque se tais coisas acontecem na sua vida, você ainda está perdido. Você não foi achado. E se você está perdido, você precisa urgentemente de um Salvador para lhe tirar desse caminho de pecado. O Evangelho de Cristo Jesus. E nesse Evangelho de Cristo Jesus, o perdido tem saída. Porque reconhecendo-se, você, a mim, e nós nos reconhecendo como perdidos, nós vamos encontrar Jesus Cristo e Ele vai dar uma nova direção para a sua vida, uma nova direção para a sua família, uma nova direção para a sua espiritualidade. Eu quero concluir então, agradecendo as pessoas que nos acompanharam até agora. Mas a conclusão que eu quero chegar nessa manhã de domingo é: Jesus precisa entrar hoje com urgência na sua casa. Desça depressa, Zaqueu, pois me convém, Zaqueu, consertar a sua casa. Me convém, Zaqueu, tirar todos os nichos, todos os altares que você mesmo colocou achando que era certo e é errado, Zaqueu. Eu quero mudar a sua história, Zaqueu. Assim como Ele quer mudar a sua, como Ele tem mudado a minha e a de cada irmão que tem, irmãos que têm assistido, que têm visto e que têm submetido a esse Deus. Jesus, de fato, viu Zaqueu, chamou pelo nome, foi à sua casa, demonstrou o seu amor sem preconceito. O amor de Cristo não tem preconceito. As pessoas dizem que o Evangelho ele é preconceituoso, a Bíblia é preconceituosa. Para com isso. Se entrar um homossexual em qualquer igreja evangélica, ele vai receber com todo amor. Se entrar uma prostituta, se entrar um drogado, o Evangelho, qualquer que seja a denominação, vai receber com amor. Igrejas bíblicas, é claro. Igrejas bíblicas porque existem outras tantas que são verdadeiras mercenárias. Mas uma igreja bíblica, ela vai receber o perdido, o pecador e abraçá-lo, chorar junto com ele. Porque dentro da igreja de Cristo Jesus não existe preconceito. Porque todos nós que ali estamos, éramos alguma coisa. É um ex alguma coisa, um ex-mentiroso, um ex-fofoqueiro, um ex-adúltero, um ex. Por isso é que nós somos uma igreja acolhedora. Não existe preconceito em Cristo Jesus. Mas, Zaqueu teve que mudar. Jesus acolhe Zaqueu como sendo um homem sujo de pecado. Mas quem anda com Jesus Cristo não pode continuar na prática do pecado. Zaqueu não pode continuar vendendo, surrupiando, extorquindo. Ele teve que mudar. Assim como um homossexual que chega na igreja, ele não pode continuar na prática.
Não é a igreja que está impondo, é o Evangelho de Cristo que impõe. Ele tem que ter mudança. A prostituta, o drogado, quem quer que seja, quando se encontra com Cristo Jesus, tem que ter mudança. Não existe. A Bíblia não é homofóbica. Quem falou isso está mentindo para você. A Bíblia, ela trabalha a dinâmica do aconchego, de acolher, mas ela acolhe para que você se submeta às regras dela. Dentro do reino bíblico, aquele que chega tem que mudar a sua dinâmica de vida. Transformou-se o caráter de Zaqueu e deu uma nova vida, uma nova perspectiva, dando-lhe a vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo com você. Você pode ter também um encontro salvador com Jesus nessa manhã. Você que está procurando uma espiritualidade, você que está procurando uma saída, você que está tomando vários medicamentos para ter um pouquinho de paz e para dormir à noite. Tome nota nessa manhã. Anote isso. Jesus Cristo fará a diferença. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa manhã é uma manhã diferenciada. Você pode. Você pode. A palavra do Senhor nos ensina que os discípulos no caminho de Emaús, nós falamos isso alguns dias atrás, estavam desorientados, estavam perdidos, e eles precisavam ser orientados, porque eles estavam cansados, tristes e confusos. Alguém se aproxima deles e traz conforto aos seus corações desanimados. Quando vão se despedir, eles dizem, aquele estranho, eles dizem aquele homem estranho, que eles não conheceram, fica conosco, pois já é tarde. E mal sabia o que estava falando com Jesus, e que, por causa da sua tristeza, não puderam reconhecer o Mestre. Por causa da tristeza de seus corações, eles não puderam reconhecer o Mestre. Esta é a oração que precisamos fazer. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Como eles falaram lá no capítulo 24 de Lucas. Fica, Senhor. Como o próprio Zaqueu. Hoje me convém, Zaqueu, ficar na tua casa. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Faça a diferença com o Evangelho da Graça. Que o Evangelho seja, de fato e de verdade, a sua bússola, o seu caminhar, para que os seus pés não venham escorregar por práticas que não condizem com o que a palavra do Senhor ensina. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a você que ainda não tem Jesus, que não tem o Evangelho de Jesus, que você possa, o mais rápido possível, reconciliar com Ele. Estamos na Igreja Presbiteriana aqui em Utinga. Você que não conhece, faça-nos uma visita. Às terças-feiras, 20 horas, quintas-feiras, 20 horas, e também no sábado, às 20, e no domingo, às 10 da manhã, e às 19h30. Assim que passar toda essa confusão provocada por essa pandemia, voltamos às nossas programações normais. A Igreja Presbiteriana é uma igreja amiga, é a igreja da sua família, onde ela quer colocar uma bússola na sua vida, para você encontrar Cristo Jesus através do Evangelho, que é pregado lá, que é anunciado. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, pela vida de tantos homens e mulheres que estão sem objetivos na vida, que estão, Deus amado, necessitados de Ti, Pai. Abençoe-os, abençoe-as nesse dia de domingo, Pai. Tem misericórdia. Eu oro, Senhor,
e suplico por cada alma, por cada pessoa que ouviu essa live. Tem misericórdia. Derrame, Senhor Deus amado, o teu conhecimento para que eles possam achar o caminho, Pai. Porque se o Senhor não fizer isso, eles não encontrarão, como eu não encontraria jamais. Pelas minhas forças, pelos meus próprios méritos, eu não encontraria o caminho. Se o Senhor não tivesse aplicado graça em mim, Senhor, e misericórdia, eu jamais acharia o caminho. Porque tudo vem de Ti, Senhor Deus. Porque tudo vem de Ti. Assim eu oro e peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Lhe espero às 19h30 nesse mesmo Facebook da igreja para juntos termos mais uma conversa, mais uma reflexão na palavra do Senhor. Que Deus abençoe, um bom dia a todos vocês. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu domingo, lhe dando um bom almoço, um bom dia do Senhor para todos vocês. Que a paz de Cristo possa inundar a sua casa, a sua vida, o seu casamento, a sua família. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.